Isso. Bom dia a todos e a todas, os que se encontram presentes e que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia de Santo Antônio, da Pascom, que todos possam ter uma boa celebração. Se tem alguém de outra paróquia, de outra cidade, seja bem-vindo ou bem-vindos à nossa Paróquia de Santo Antônio de Carpina. Missa do 17º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, sejam muito bem acolhidos e acolhidas em nossa comunidade para celebrar o mistério pascal de Cristo. Como igreja, subimos no altar do Senhor para celebrar as maravilhas que Ele realiza no coração da humanidade. Hoje e nos próximos domingos, ouviremos a catequese do pão da vida no Evangelho de João. E assim celebrando, possamos nós, nesta celebração hoje, com o coração atento à presença do Senhor em nosso meio. De pé, com muita alegria e entusiasmo, acompanhamos com o canto de entrada a procissão. Toda igreja que está para encontro com Deus, Ele mesmo
Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, serão todos bem-vindos a mais um encontro aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio, quando a liturgia nos coloca nessa atitude de contemplar o Cristo, aquele que é sensível à dor humana, mas aquele que diz fazer algo por esse povo, aquele que acolhe, que ama e que orienta aquela multidão faminta, sedenta de Deus, sedenta de esperança, sedenta de sonhos ou de vontade de realizar seu sonho. Jesus é essa resposta de Deus para a nossa vida também, no hoje da nossa história. E hoje a igreja nos convida a fazer memória estas duas figuras importantes da história da salvação. São Joaquim e Santana, aqueles que também viveram a santidade, e é o sinal dessa presença de Deus manifestada nessas pessoas. Tem o exemplo da fidelidade, daqueles que defendem a família e que viveram realmente os valores que enaltecem a grandeza e o dom da vida como algo sagrado, algo que realmente merece todo o respeito, toda a reverência. Juntos vamos suplicar o perdão de Deus cantando o ato penitencial. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Celeste, os que foram libertados.
o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzido por vós, usemos de tal modo os bens que passam, e possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dai ao povo para que comam. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação dos que recebestes, em toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que reina sobre nós, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar.
vosso Espírito move em mim. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, então, a ação de Jesus diante da realidade da fome, que é o grande fantasma da história humana, do sofrimento das pessoas, vimos um olhar humano de Cristo que sensibiliza-se pela situação e tem dentro de si uma determinação. Preciso fazer algo por essa gente. Não diz que vai resolver o problema do povo. Fazer algo por essa gente. Ligando esta linha de raciocínio com o final do Evangelho, diz: reconheceram nele, este é o homem que devia vir, o profeta que devia vir ao mundo. Vamos proclamá-lo rei. Jesus recua. Parece uma contradição, mas não. Claramente, Jesus deixa transparecer que as pessoas não entenderam a mensagem. Jesus não veio para encher a barriga do povo de pão. Veio para ensinar a nós como ter uma consciência crítica, capaz de realmente reivindicar seus direitos e também de entender que o olhar de Deus para eles e para nós, o olhar de um Pai amoroso, compreensivo, sensível à dor humana, mas que Ele está mostrando para nós que somos nós que devemos tomar consciência e atitude de agir como agente da missão. Aqueles que sujeitos da história, que constroem uma nova história na sociedade. E ter essa consciência de que a história, o mundo que faz a mudança somos nós. Deus concede as graças e os meios, mas somos nós quem devemos abraçar a causa, entender o projeto de Deus. Se a sociedade, alguém está passando fome, é porque visivelmente não é a sociedade igualitária, não partilha, mas existe o outro lado, toda uma corrente poderosa e fortíssima que vive acumulando e tomando mais espaço de maneira galopante, que impede que a vida aconteça do outro lado. Então, esta é a consciência crítica que o Evangelho traz para nós. No olhar da pessoa de Jesus, ele é sensível à dor, o momento, mas quer levar as pessoas a amadurecer na fé e também na consciência em relação à responsabilidade e o compromisso com que cada um deve realmente saber que temos responsabilidade, temos também a capacidade de quebrar as cadeias, as correntes e viver realmente como pessoa livre. Quando ele autoriza que a pessoa sente, significa dizer que só as pessoas livres têm o direito de sentar na hora da refeição. O escravo come andando e trabalhando. Esta é a consciência que o evangelista vai introduzindo na consciência, na cultura e na capacidade com que as pessoas devem entender a força dessa mensagem, também o poder com que essa mensagem deve agir, despertando uma consciência nova e também uma atitude de que precisamos realmente ouvir esse Cristo, aprender dele, entender o perfil da mensagem, o segmento da mensagem de Cristo. Aí diz o próprio Jesus: onde vamos comprar pão para tanta gente? É a palavra inicial, diante da situação que ele contempla e vê toda aquela imensa multidão que acorre ao seu encontro, porque estava como que uma multidão, domingo passado, disse, como ovelha esse pastor, essa mesma linha de raciocínio, o evangelista, ou seja, a liturgia transporta essa realidade na visão de João, que vai na mesma direção de Marcos, que a gente viu a semana passada. No entanto, a mensagem, caríssimos irmãos e irmãs, que esse evangelho traz para nós é que a mentalidade dos discípulos ainda não tinha desabrochado. Jesus questiona a situação diante dos discípulos e alguém recorreu assim: nem 200 moedas bastaria para comprar pão suficiente para um pedaço para cada um. Mas Jesus já sabia, diz o próprio texto do Evangelho, já sabia o que ia fazer. Mas mesmo assim ele colocou os discípulos nessa consciência de que deveria, situação como essa, tornar sensíveis e saber que tem uma saída. Deus não fecha todas as portas, sempre deixa uma saída para aqueles que realmente
tenha consciência de ver as coisas e procurar entender as coisas com os olhos de Deus, com essa sabedoria que vem do alto. Então esta catequese, ou assim, a visão crítica com que esse evangelho faz com que a gente possa olhar a realidade. Agora a gente fica comovido com a situação. Cristo apresenta uma saída mais fácil do que a gente imagina, né? Claro, para aquela situação. A atitude de Cristo é muito simples e humana. Ele sugere o quê? Viver a partilha ensina a gente a partilhar. Como eu dizia, uma sociedade que partilha, uma sociedade que é solidária, não existe pessoas ou multidões passando fome e desagregadas e desorientadas e abandonadas, jogadas ao destino da sorte. É isto que Jesus vem questionar a nós, né? Sua palavra vem falar para nós desse jeito. Por outro lado, aí eu levo aqui, li umas coisas e percebi que na concepção de Cristo, alguém que diz cristão não pode dizer assim, eu creio quando eu vejo muitos dos meus irmãos e irmãs morrer de fome e torno insensível e não faço nada ou não compadeço a situação e chego até a pensar assim, isso é problema dele e dela. Então Jesus ordena aos discípulos que peça para o pessoal sentar em grupos, né? Uma situação que de acalmar as tempestades, as angústias. E sentar significa sinônimo de liberdade e ao mesmo tempo de grupo, que é a consciência de coletividade. E trabalhando lentamente essa capacidade de olhar em conjunto as coisas e poder realmente ter essa capacidade de saber que precisamos estar unidos e também sensíveis à mesma causa. Então esta a concepção do Evangelho, ou seja, a forma como devemos ver a compreensão de Cristo diante dos fatos, diante da situação. Por outro lado, também, onde ninguém deve ser privado dos bens da natureza, dos bens que Deus criou, que Deus nos presenteia. Então, nós vivemos uma situação de pecado social muito forte, uma sociedade geradora de toda a situação do espírito de ganância, de ostentação, de indiferença. E ao mesmo tempo, por que não dizer, estamos numa sociedade do descartável. Se você não tem competência suficiente, nem força ou sabedoria para concorrer na sociedade, você fica passado para trás, aqui para nós, sem querer ferir ninguém. Sobretudo o idoso é esquecido e é deixado de lado, porque não tem mais o que produzir na sociedade. O idoso não é querido nem amado na sociedade. Pior que, às vezes, nem pela própria família. Que é um peso para a sociedade arrastar isso. Incomoda a vida dessa juventude, dessas pessoas que estou me referindo assim, em linhas gerais, cidade grande, que querem fim de semana as baladas, os passeios, os encontros, os piqueniques, as coisas. E o idoso em casa é uma preocupação que tira o horário da gente dormir e atrapalha toda a vida da família. Cada pessoa pensa uma liberdade sem responsabilidade, é uma liberdade que me descarta, que me faz sentir descompromissado de certas coisas. Então, essa mentalidade tem sido muito forte na cidade grande. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, mas a nossa compreensão à luz do Evangelho de Jesus é que não devemos ficar presos à concepção dos discípulos. Como dizia Filipe, disse, nem 200 moedas bastaria para comprar o suficiente, né, de pão para um pedaço para cada um. A visão dos discípulos não está presa ao sistema do mundo atual, da época, no mundo antigo, que realmente achava que o dinheiro resolve tudo. O dinheiro é sinônimo de poder, de posse, de riqueza, de fama. Por que não dizer de felicidade? Jesus se preocupa, sim, com a situação dos pobres e ainda faz a gente entender as razões desse sofrimento, dessa desigualdade, fruto da injustiça, da exploração, da opressão e da marginalização, ocasionada pelas grandes potências ou os latifundiários, as pessoas que realmente detêm o poder, as grandes, podemos dizer, empresas que realmente têm um monopólio e faz você pensar do jeito deles e
faz você realmente ser como que fosse um cliente que muda seu jeito de pensar e de viver. A moda é essa. O celular é esse aqui de top é esse aqui. Aí o fulano vai compra, você compra, que a televisão está dizendo, é isso aqui. Você quer ser feliz, compra esse celular, é isso aqui. E assim, sucessivamente, a gente vai caindo na graça, mesmo que fique pendurado no cartão, mas vai lá e compra. Então, você não tem liberdade, quase a gente não tem uma liberdade de pensar, mas alguém pensa por nós e faz a gente realmente entrar na graça e realmente consumir. Isso vai mudando a mentalidade, os trajes de vestir, o comportamento da família, o comportamento no dia a dia, na sua relação, na vida social, na vida familiar. E assim vai modelando toda a mentalidade que a gente não deseja, entre aspas. E a gente entra nessa sem ter consciência da gravidade e também do perigo que vai ocasionar depois de tantos anos. Parece ser uma brincadeira, mas tem coisa séria, como em relação a essa questão da rede social hoje em dia, né? Essa semana eu falava com um padre amigo, dizia assim para ele assim, olha, no celular, a distração que existe dentro da própria família. A pessoa não tem mais paz nem para comer, porque o celular toca, a gente tem que atender, ou porque vem aquela ansiedade, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que atender outra ligação, eu tenho que ver na hora que eu estou me alimentando, na hora de alimentar, essa hora sagrada, a hora de Deus, na hora de juntar a família, de rezar, e de desprender dessas coisas, a não ser que alguém esteja morrendo, aí é diferente. Mas, na verdade, é o seguinte, eu dizia para ele, a gente, infelizmente, que está muito presente essas coisas, para alguns até instrumento de trabalho. Mas, mesmo que usemos esta droga, o certo é não deixar se embregar por ela. Não seja escravo da tecnologia. Seja alguém que tenha a capacidade de saber usar com sabedoria e também com equilíbrio. A gente vê a criança chorando, 2 anos, a mãe dá o celular à criança, a criança fica lá brincando e pronto. Estou livre, a criança está lá sossegada, tá bom. É uma forma realmente de eu desprender o compromisso de mãe, do carinho, de ensinar o filho e saber. Mas a forma de contentar a criança é dar o celular na mão dele, jogar para ele, um joguinho, coisa ali, pronto. Escolhendo a fantasia ali, canta com aquilo ali e passa até da hora do comer e não está nem aí. Então, precisamos pensar um pouco mais essa mentalidade, né, que nós vivemos no mundo, da insensibilidade, dos desvalores, ou seja, da falta de afeto e de um olhar mais embasado na ternura, no carinho, no afeto. Isso é bom ter cuidado, porque realmente essas coisas esfriam a relação, a vida de comunhão na família, no trabalho, no estudo e assim sucessivamente. Sobretudo na convivência e na capacidade de olhar e de olhar na maneira de falar assim, de me sentir livre diante de alguém para uma conversa, para um dia, durante o dia, ter um momento de lazer em família, desprendido de celular, reunir sempre em volta da família, programar a agenda da semana, fazer tudo em conjunto ali, como é que chama? Mas, assim, desligado, ou seja, desconectar dessas coisas, dá um tempo nas coisas. Temos que ter essa sabedoria, ou esse equilíbrio e também essa prudência. Pois bem, mas Jesus no Evangelho de hoje ensina a nós a partilhar. Mostra que a partilha realmente é uma atitude que ajuda a responder e a quebrar as correntes, porque uma sociedade que partilha, como dizia, ninguém passa fome, que partilha de verdade. E nós temos muito a partilhar e não ficar preso àquele sistema que os discípulos queriam. Senhor, nem 200 moedas dá para resolver o problema, né, dessa gente. Jesus mostra que existe algo mais forte que o dinheiro, que é realmente o valor humano, a valorização, a dignidade da pessoa, o respeito, a criatividade, essa capacidade de encontrar respostas, o caminho que deve quebrar alguns protocolos, né, e mostrar uma outra direção, onde possa salvar a vida, onde possa chegar onde está a vida. Eu colocava para nós aqui, caríssimos irmãos e irmãs,
Então, devemos ter essa determinação de Cristo. Aliás, que muitas coisas podemos ver. Mas, qual é o nosso senso e nossa atitude de partilha que vivemos no dia a dia? Precisamos aprender a partilhar. Se já vivemos isso, é bom demais. Se já temos esse hábito, vamos continuar e levar isso em conta como algo sagrado. Partilhar o conhecimento, sociabilizar o conhecimento com as outras pessoas. Nossa verdadeira amizade, nossas boas amizades, o sorriso, o tempo de acolher, de levar as pessoas a sentir-se acolhida e valorizada diante de você. O respeito que devemos ter, o respeito humano pelas pessoas, a confiança que devemos passar para as pessoas, a fé que deve ser também algo a gente viver isso coletivamente, de uma maneira muito tranquila e comprometedora, e coisas assim dessa natureza. E pensemos um pouco assim, quando nós fazemos nossas festas em casa, seja aniversário, etc., quem nós convidamos para a festa? Às vezes a gente conhece pessoas que querem convidar as autoridades, mas o vizinho não convida, ou pelo menos, estou fazendo aí está lá, tendo um momento lá, como chama? Um assustadozinho, aparece lá. Às vezes faz tudo sutil. Convida lá naquele fim de mundo, né? Os vizinhos, às vezes os parentes. Não. Às vezes nós também somos um pouco desorganizados nesse sentido, e também irresponsável para criar obstáculos. Precisamos quebrar essas barreiras. Existe uma coisa, umas arestas, não vamos levar em conta essas coisas, porque se engargar com as picuinhas da vida. Temos que ser sincero, transparente e ao mesmo tempo ser mais humano, mais próximo do outro e deixar que o outro também possa se aproximar de nós. Porque é isso que dá sentido à vida, é isso que realmente valoriza cada um de nós a caminhar como discípulo de Cristo, como realmente irmãos na fraternidade e na missão de viver a alegria do reino de Deus. De pé, professemos da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos a Deus que inspire os nossos pedidos para que atenda às nossas súplicas. Após cada invocação, a Assembleia irá responder: ouvi, Senhor, o vosso povo. Despertai em vossa Igreja a constante consciência de sua missão, ser sinal da abundância dos dons divinos e sempre pronta a repartir o seu pão com todos os pobres necessitados. Por isso nós vos pedimos: abençoai a todos os movimentos e associações de fiéis que trabalham para a erradicação da fome, de modo especial a Sociedade São Vicente de Paulo e tantos outros grupos que assistem os pobres. Por isso nós vos pedimos: ouvi, Senhor, o vosso povo. Que esta comunidade de fé, que celebra a Páscoa do Senhor neste dia, seja transformada pela palavra do nosso Divino Mestre, nos dirigiu. Nós vos pedimos: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com bondade as nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Venha, Senhor, oferecer esse pão.
irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolheu, Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos a este altar, fazer que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifique na vida presente, nos conduz à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações do alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existe antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade, que é a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Pois eis que diante de vós todos os anjos que vos servem, glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas, criaste o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiaste todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominasse toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte, mas a todos socorreste com bondade, para que ao procurar-vos, os pudesse encontrar. Com bondades que vos buscam. E ainda mais ofereceste muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e os instruíste pelos profetas na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo o pecado, em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte. E ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que
por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrar este grande mistério, que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, a ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, Celebramos agora, ó Pai, a memória da nossa redenção e anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que deste à vossa igreja e concedei aos que vão participar do mesmo cálice, do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Francisco Lucena, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence, e a todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, de todos os mortos, que partiram deste mundo, dos quais só vós conheceis a fé. Saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formado pelo seu divino ensinamento, juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor, nós queremos receber e nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, piedade de Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai, agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte, deste vida ao mundo. Livrai os meus pecados e todo mal, pelo vosso corpo, pelo vosso sangue, dai-me sempre cumprir a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os que nele encontram o seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina Nas mãos, e nos ensina como é bom para repartir o pão. Recebe a multidão, conforme segue o bom pastor, com sede
quando te vejo no sacramento da comunhão. Sinto o céu se abrir e a luz a desistir, esfriando minha cabeça, meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te amar na dor, na alegria e no sofrimento. visitei a tribulação, Eu me esquecer de ti, ilumino na minhas trevas. como a luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos atentos às comunicações da paróquia, às atividades da semana. Próxima terça-feira, dia 27, missa às 16 horas, aqui na Matriz de Santo Antônio. Próxima quarta, dia 28, Terço dos Homens, às 19 horas. Na próxima quinta, dia 29, adoração ao Santíssimo, das 8 da manhã até às 16 horas. E a missa da Misericórdia, às 19 horas. Próxima sexta, dia 30, missa às 16 horas. Próximo sábado, missa às 19 horas. E o domingo, 1º de agosto, dia do Padre, por sinal, a missa às 7 da manhã e às 19 horas. Agradecemos aos dizimistas pela fidelidade, amor e partilha na casa de Deus. E convidamos aqueles que ainda não são dizimistas para fazer essa experiência de amor e gratidão a Deus. Agradecemos também ao Padre Jorge por uma celebração muito rica, uma homilia muito rica, que serve de incentivo para nós cristãos continuarmos na nossa caminhada de fé. Agradecer ao conjunto que muito bem hoje animou a missa, nos cânticos e na pregação também, animando, tocando, a seu Paulo, a jovem, ao casal, muito obrigado pela participação. Aos coroinhas, Paulo e Ana Beatriz, que muito bem hoje serviram, como sempre, é peculiar. E também agradecer aos ministros, que têm um papel fundamental também na celebração. De modo que cada um, particularmente, dando sua partilha, a missa fica muito acolhedora e assim continuemos. A todos um forte abraço e um bom domingo, que Deus nos abençoe ricamente. Oração pelo primeiro dia mundial dos avós e dos idosos. Dou-vos graças, Senhor, pelo dom Lembrando do idoso, né? O papel do idoso na sociedade, na família, é fundamental a gente levar em consideração. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença, mesmo na solidão. Sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a rocha e a fortaleza. Agradeço porque me deste uma família e me abençoaste com uma longa vida. Agradeço pelo momento de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade
renovada, a qual me chamaste. Aumentai, ó Senhor, a minha fé, fazei-me um instrumento de vossa paz. Ensina-me a acolher os que sofrem, mas que eu a nunca deixar sonhar e contar as vossas maravilhas, as vossas gerações. Protegei-me e guiai-me, o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até os confins da terra. Envia ao Senhor, vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade da pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Amém. Viva nossos idosos, viva! Pois bem, precisamos ter um olhar mais humano e afetuoso para com o idoso. Aí a gente, sou meu, deve desmiuçar as coisas, né? Mas não quero ir muito além, não. Mas idoso realmente é aquela pessoa um pouco meio cansada, né? E tudo para ele é difícil. Às vezes falta paciência com o idoso, né? Mas não deve ser assim. A gente esquece que um dia, se a gente não morrer logo, vai ficar idoso e talvez não tenha o equilíbrio e também a capacidade emocional de encarar as coisas, como muitos idosos que foram educados com os, diria assim, de uma maneira bem mais rígida e bem mais assim, com a concepção religiosa muito mais forte do que essa geração nova que estamos vivendo e vendo chegar por aí. Mas a concepção de Deus, das coisas sagradas, no idoso a gente vê isso, eles como expressar ou externar isso com muita vigor, é isso que faz eles não perder a esperança e manter o ardor e também a capacidade de lidar com as dificuldades, com as limitações humanas. Que Deus abençoe os idosos, dando sabedoria, lucidez de espírito, né? Capacidade de vencer suas dificuldades. E aqueles que cuidam dos idosos, que têm idosos na família, tenha paciência com eles, porque realmente, um dia, se não morrer cedo, vamos ser idosos também. E a gente não vai querer colher aquilo que não plantou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, tenha uma feliz semana e obrigado a todos. Tomado pela mão com Jesus eu vou.